volta de Jesus. Então, eu vou usar um texto lá de Tessalonicenses, né? Texto de Tessalonicenses, para ministrar. Não vou usar só esse texto aí, né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse vai ser o texto base de hoje. Vamos fazer uma oração primeiro. Uma oração, mais uma oração específica. Feche os teus olhos, mas ora com fé mesmo. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que, pela tua bondade, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua predestinação, o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor nos escolheu para ser salvo. Então, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo uma obra nas nossas vidas. É palavra do Senhor mesmo. A palavra diz que o Senhor já começou uma obra nas nossas vidas e é fiel para completá-la. Então, Senhor, usa-me como instrumento aqui, me dá um entendimento, Senhor. Mas também, Senhor, abre o entendimento, ilumina, Deus, o coração dos irmãos, para eles compreenderem, Deus, a palavra, para que essa palavra possa servir de ensinamento, seja, Deus, luz para os nossos caminhos, Senhor, para o caminho, Deus, para nossos passos, Pai. Em nome de Jesus, ilumina, Deus, este lugar, a cada coração, a cada vida, e que esta palavra venha realmente fazer diferença em nossas vidas. Amém. Né? Irmãos, essa carta de Paulo, aliás, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem 3 capítulos só, né? Tem 3 capítulos. E o primeiro capítulo Paulo usa para confortar o povo de Tessalônica. Paulo usa para confortar, trazer um conforto. Ele faz inclusive alguns elogios. Ele fala: olha, vocês são uma bênção, vocês são firmes na fé, vocês têm perseverado, vocês, né, são um exemplo. Ele fala do bom testemunho, entendeu? Ele fala, é uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, e também ele fala do bom testemunho do povo de Tessalônica. Olha, vocês são, né, dão um bom testemunho, vocês são um exemplo. Então, o primeiro capítulo ele fala bastante sobre isso, né? Vocês são um exemplo. O primeiro capítulo, são 3 capítulos, essa carta, segunda carta aos Tessalonicenses, né? Então, o primeiro capítulo ele fala sobre isso. E o terceiro capítulo, né, ele fala para eles não se apartar do ensino. Ele fala para eles imitar o terceiro capítulo. Ele fala: olha, vocês continuam me imitando. Tem gente que fala que você não pode imitar homens, né? Para imitar Deus, você tem que começar imitando grandes homens de Deus, né? E o apóstolo Paulo fala sem medo de ser feliz, né? Ser de meus imitadores. Não é só uma vez que ele fala isso, não. Várias vezes ele fala nas cartas dele. E uma delas é essa daí. Então, no capítulo 3, ele fala que é para ser seus imitadores e não se apartar do ensino que ele ensinou lá, né? Ele exorta o povo Tessalônica a não se apartar do que ele ensinou lá na primeira vez que ele foi lá, né? Entendeu? Então, então, quando o apóstolo Paulo fala para eles não se apartar do ensino, ele também, a gente percebe que o apóstolo Paulo, embora ele tenha ficado apenas um mês nessa cidade, nesse lugar, ele, em um mês só, ele conseguiu abrir a igreja, inaugurar a igreja e ainda conseguiu pregar escatologia, que é um assunto, né, bastante complexo, né, que é um assunto mais para quem já está mais, né? Então, parece que nos tempos aí que Jesus andou em carne e osso, no tempo dos apóstolos ali, a coisa andava mais rápido, né? Entendeu? Então, mas nós não vamos atentar muito sobre isso. Nós vamos atentar para a volta de Jesus. Então, e o segundo capítulo, então, dessa carta, é única e exclusivamente para falar a respeito da volta de Jesus, a respeito de escatologia, a respeito da volta de Jesus e do anticristo, né, do homem da iniquidade. Então, o primeiro capítulo, ele fala do conforta os irmãos: vocês são uma bênção, vocês dão um bom testemunho, continue assim, tal. Aí, o segundo capítulo, ele fala sobre a escatologia, fala sobre a volta de Jesus, sobre o homem da iniquidade, né? E no terceiro capítulo, então, ele fala para não se apartar daquilo que ele ensinou e para imitar ele.
Por quê? Por que ele fala isso? Porque, né, o povo de Tessalônica estava meio perdido ali. Ele estava, talvez por o apóstolo Paulo ter ficado muito pouco tempo lá, quando abriu a igreja lá, 1 mês apenas, né, aproximadamente. Talvez por isso eles não tinham muita maturidade e eles estavam meio confusos, né, a respeito da volta de Jesus segundo a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo fundou essa igreja e ele ficou apenas 1 mês. 1 mês é pouco, né? E segundo a palavra do Senhor, Satanás o impediu de voltar, né? Ele quis voltar para Tessalônica, eu acho que talvez por isso mesmo. Como ele tinha ficado muito pouco tempo lá, então ele quis voltar. Mas só que Satanás, segundo a palavra, o impediu de voltar. Então o que Paulo fez? Mandou Timóteo então, né? Já que Satanás impediu ele de voltar, ele mandou Timóteo então para lá, para Tessalônica, para resolver alguns problemas que estavam acontecendo lá sobre essa questão da volta de Jesus, sobre essa questão do anticristo. A igreja de Tessalônica estava tendo alguns problemas a respeito desse assunto, a respeito da volta de Jesus e a respeito do homem da iniquidade, a respeito do dia do Senhor e do dia do anticristo. Estava tendo alguns problemas. Então, ele enviou Timóteo, né? Ele enviou Timóteo. E seus estudiosos acreditam então que na verdade, essa primeira carta foi o próprio Timóteo que levou, né, para o pessoal de Tessalônica. Essa primeira carta foi o próprio Timóteo que levou essa carta. Mas aí Timóteo levou essa carta, né, para o povo de Tessalônica, e Timóteo então volta trazendo as informações, trazendo as notícias dos acontecimentos, né? Timóteo volta trazendo as notícias dos acontecimentos que estavam se passando lá em Tessalônica. E aí então, né, porque estava acontecendo lá em Tessalônica alguns acontecimentos assim, uma perseguição muito grande, uma perseguição assim ao povo cristão, exageradamente grande, né? E por causa desta grande perseguição, o povo estava achando que Jesus já estava voltando, né? O povo já achava que essa igreja de Tessalônica estava achando que Jesus já estava voltando. E estava também circulando lá em Tessalônica, na igreja lá, estava circulando também uma carta, né? Dizendo como se fosse uma carta de apóstolo Paulo, né? Dizendo que Jesus já estava voltando. Mas essa carta era falsa, né? Ela não era verdadeira. Era uma carta falsa. Ela não era verdadeira. Então, mas estava circulando essa carta. Então, Paulo então escreve a segunda carta para poder esclarecer. E né, nessa segunda carta, o capítulo 2, que é a nossa base hoje da pregação. Então, e tinha alguns falsos profetas também, além dessa carta falsa, tinha alguns profetas profetizando que Jesus já estava voltando mesmo por aqueles dias. Eu tinha alguns, lógico, profetas falsos, lógico, né? Então, alguns já profetizando, e além disso eles tinham na verdade 3, veja bem. Eles eram novos convertidos, embora o apóstolo Paulo já tinha falado de escatologia para ele, que o texto ali fala que já tinha falado. Então eles já tinham sido ensinados tudo, mas eram novos convertidos, uma igreja nova. O apóstolo Paulo tinha ficado 1 mês só lá, né? Com certeza ele deixou um obreiro também ali, que entendia um pouco e que estava ensinando eles mais. Então eles, né, também não eram tão meninos assim, talvez, essa igreja de Tessalônica. Mas veja bem, tinha 3 acontecimentos que fez com que eles ficassem na dúvida realmente. Uma era a perseguição, estava extremamente, né? Era uma coisa assim, acima do normal. Outra, estava circulando aquela carta que uns diziam ser do próprio apóstolo, né? E outra, tinha alguns profetas profetizando também. Então, né, aí eles ficaram na dúvida. Aí ficou aquela coisa. Até a ponto de alguns não trabalhar mais. Né? Não trabalhavam mais, não. Se Jesus vai voltar semana que vem, eu vou trabalhar para quê? Aí é onde tem aquela famosa
frase, aquele famoso versículo, né, que o apóstolo Paulo fala que quem não quer trabalhar não coma. Na verdade, foi nesse contexto que o apóstolo Paulo falou isso. Quem não quer trabalhar não coma. Mas quero dizer o seguinte, essa frase vale para outros contextos também, entendeu? Quem não quer trabalhar, né? Quer trabalhar porque a Bíblia diz que comer às custas dos outros não é certo, então não é só em períodos de tribulação, em períodos que vai voltar, não é só nesse contexto que na verdade vale esse texto, porque às vezes eu uso ele fora desse contexto, mas eu creio que ele vale em qualquer contexto, né? Quem não quer trabalhar não come, a Bíblia diz que não é para explorar os outros, não é para viver às custas dos outros, amém? Né? Mas enfim, esse versículo foi falado, essa fala de Paulo foi nesse contexto. O povo não queria mais trabalhar, porque falou, não, mas Jesus vai voltar, semana que vem eu vou trabalhar para quê? Para que eu vou precisar de dinheiro? Né? Então era assim. Então você vê que muitas vezes, pessoas que são muito novas convertidas, às vezes elas têm muita fé. Né? E isso é bom? É bom. Mas às vezes é uma fé um pouco ingênua, né? É uma fé um pouco ingênua, porque eu lembro que uma vez eu e o meu irmão, né? Meu irmão era 4 anos mais velho que eu, a gente estava carpinando na roça lá, e eu falei para ele assim, não, quer saber de uma coisa? Esse negócio aqui está muito difícil. A gente trabalha, não rende, pouquinho. Entendeu? Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos guardar umas moedas, você guarda as suas moedas que você ganha, e eu guardo as minhas, e nós vamos comprar um trator. Que fé, né? Nós vamos comprar um trator. Aí eu fui guardando minhas moedas e ele não guardou nada. Eu falei, mas aí eu descobri que ele já era maiorzinho, e ele já entendia que ele não ia conseguir comprar o trator. E eu era muito pequenininho, eu achei que com as moedinhas ia conseguir comprar o trator. Entendeu? Então você vê que o povo aqui, eles tinham fé, mas era uma fé ingênua. Não vou dizer que era falsa, né? Vou dizer que é fé verdadeira, mas era ingênua, né? Entendeu? Então, então a fé de um cara maduro, né, ela pode ser verdadeira. E a fé de um cara novinho convertido pode ser verdadeira, mas a fé de alguém maduro, as duas podem ser verdadeiras, mas a fé de alguém mais maduro, né, ela, né, é diferente, né? Ela é diferente. Ela não é uma fé que vem só na empolgação, né, que vem assim sem o conhecimento. Quando você não tem o conhecimento, é fácil achar que dá para comprar um trator se você não sabe o valor, né? Mas alguém que é mais maduro sabe o valor das coisas, né? Então é uma fé mais sólida, vamos dizer assim. Uma fé mais sólida. Então esse povo não estava nem querendo trabalhar, né? Estava nem querendo trabalhar. Então Paulo escreve a segunda carta para falar do dia do Senhor. Ou o dia do anticristo, né? O Messias, ao contrário, a gente poderia dizer esse tal de anticristo, porque sempre que a palavra fala o dia do Senhor, ela também fala o dia do anticristo, né? Ou ela fala o santo de Deus, ela fala também o homem da iniquidade, né? Sempre parece que é sempre muito parecido, né? Então, quer dizer, muito parecido num certo sentido, né? Mas totalmente ao contrário, né? Então, o que acontece? O anticristo, a palavra, na verdade, anticristo, ela significa contra, alguém que é contra Cristo. Mas ela também significa alguém que quer tomar o lugar de Cristo. Entendeu? Então, eu acho que a expressão mais correta não que seja errado dizer que anticristo é aquele que é contra Cristo. Não é errado, de hipótese alguma. Mas eu acho que a expressão mais apropriada não é aquele que é contra Cristo, é aquele que quer tomar o lugar de Cristo, é aquele que quer ser igual, ele quer ser o Cristo, né? Não diria ser igual, mas nós que queremos ser igual a Cristo, ele não quer. Mas ele quer tomar o lugar, ele quer ser o Cristo. Né? Então essa que é a expressão mais correta, porque se a gente diz aquele que é contra Cristo, aí dá a impressão que o anticristo, ele vai vir aqui e vai falar tudo contra o que Cristo fala. Não. Ele vai vir falar tudo igualzinho, entendeu? Ou quase igualzinho, 99,99999% parecido, entendeu? Agora, se for 99,99999% parecido, é uma mentira. Prestou atenção? Mas tem gente que acha que 99% de certo já é uma verdade. Não. Mesmo que seja 99,99999, entendeu? Ainda assim é uma mentira.
Entendeu? Então o anticristo, ele não vai vir aqui dizendo que ele é contra Cristo, não. Aí ele não enganaria ninguém, aí a obra dele não ia dar em nada, você entendeu? Então aparentemente você tem que pensar, você não pode pensar inicialmente, inicialmente você não pode pensar que ele é contra Cristo nesse sentido, que ele vai vir aqui trabalhando contra, não, aparentemente ele vem a favor, entendeu? Mas é sutilmente, mas o objetivo dele é tomar o lugar de Cristo. Então, a expressão mais correta para se definir o que é o Cristo é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Entendeu? É aquele que quer entrar no lugar de Cristo. Entendeu? Então vamos, o versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os Tessalonicenses no versículo 2. Olha, o versículo 2. Não vos demovais. Versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontece. Bom, até aí tá bom. Então, olha, irmãos, não vos demovais daquilo que eu vos ensinei, quer por epístola. O que é a epístola? A primeira carta, porque essa aqui é a segunda, ele já tinha mandado uma carta. Quer por espírito, o que seria por espírito ali? Eu creio que profecia, né? Quer pela epístola, que ele já tinha mandado uma, ou quer por profecia, ou por palavra, ou por ensinamento, ou por pregação. Seja lá o que for, entendeu? Não demovais daquilo que eu vos ensinei, né? Não tira da sua mente, não deixa ser mudado, não deixa que retire da sua mente aquilo que tem com facilidade, né? Então, guarda as palavras que eu ensinei, elas que são verdadeiras. Não vem com conversa fiada, não vai na história desse povo fazendo um monte de milagre, falando que Jesus vai voltar amanhã, profetizando falsas profecias. Não vai nessa conversa. A palavra que vai te livrar, a palavra que vai te salvar, a palavra que vai te conduzir à vida é aquela que eu te ensinei lá. Quer por epístola, quer por pregação, quer por profecia, quer eu estando presente ou ausente, enviando a primeira carta. Guarda isso daí no teu coração, porque essa daí é a palavra, né? Um homem que confiava na palavra dele, né? Ele tinha certeza que a palavra dele era totalmente inspirada por Deus. Ele tinha certeza, né? Então, tremendo, né? Então, veja bem, ele exorta o povo a perseverar nos ensinamentos dele. Entendeu? Mas hoje as pessoas querem ter revelação nova. Acho que ser espiritual é ter uma revelação nova, irmãos. Irmãos, a Bíblia não ensina a ter revelação nova em lugar nenhum. A Bíblia sempre exorta o povo de Deus a se voltar para a doutrina dos apóstolos, a se voltar para as Sagradas Escrituras, se voltar para o exemplo antigo. Entendeu? A Bíblia sempre exorta isso, nunca para ter revelação nova, para ter uma coisa nova. Entendeu? Por isso eu aprendi não muito tempo. Né, para quem já é pastor há tanto tempo, faz pouco tempo, uns 5, 6 anos atrás, que eu comecei a atentar para isso. Entendeu? Cuidado com teologias que até uns 50, 60, 100 anos atrás ninguém nunca falava naquilo. Agora, entendeu? Normalmente é o modismo, né? Porque tanta gente morreu por amor à palavra. Tantos apóstolos, primeiros 300 anos, tantos homens de Deus morreram, né? Com perseguição, né? Deixou alguma coisa escrito, os reformadores, tantos que foram mortos, queimados no fogo em praça pública, jogados no óleo quente para sofrer um pouco mais. E esses homens morreram, deixaram a palavra, e aí você vai procurar nos estudos desses homens, ninguém nunca falou nada, só apareceu um cara agora, falando de uns 60, 70, 100 anos, e inventou uma teologia nova. Eu tenho bastante cuidado com isso. Eu aprendi que isso é muito perigoso, você jogar fora 2000 anos de história da igreja, e alguém veio com uma revelação nova. Entendeu? Estou dizendo que é 100% garantia que está errado, mas eu estou dizendo que é muito perigoso.
É muito perigoso, né? É muito perigoso. Por isso que a gente, né, tem que se voltar sempre em primeiro lugar para as Escrituras, é lógico, mas também a história da igreja, entendeu? A história da igreja, os reformadores, tantos deles foram mortos. Assim, você acha que esse povo foi levantado por Deus, é um povo que, né, são reconhecidos por todos os teólogos hoje como grandes homens de Deus, embora não tinham a inspiração de Deus, quem teve aqueles que escreveram a Bíblia, mas também são reconhecidos, né, por todos os teólogos como grandes homens de Deus, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Versículo 3. Então aqui, percebe-se que versículo 3, ali não está onde começa o versículo 3, mas eu creio que deve ser, supondo-lhe tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém vos engane. É ali que começa o 3. Olha, esse versículo é a chave da nossa pregação, é a chave do apóstolo Paulo ali, na mensagem dele. Esse versículo é a chave dele, na mensagem dele. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isto não acontecerá sem que primeiro venha. Qual que era a certeza que o apóstolo Paulo tinha? Olha, a carta que está circulando por aí não é minha, né? E esses profetas aí que estão profetizando que Jesus está voltando já agora para esses dias, é profecia falsa. Entendeu? E essa tribulação que vocês estão passando, embora ela seja grande, mas assim, tudo bem. Ela seja grande, tudo bem. Ela é enorme, essa tribulação que vocês estão passando. Tá, mas ainda não é aquela que vai ter nos dias da volta de Jesus. Entendeu? Mas qual que são os argumentos que Paulo usa para convencer o povo de Tessalônica que Jesus não estava voltando ainda naqueles dias, né? Naqueles dias. Então, às vezes, a gente vê na Bíblia mesmo, Jesus está voltando, ele está voltando mesmo hoje, pode ser amanhã. Entendeu? Você, quem sabe você vai morrer amanhã, para você ele vai voltar amanhã. Mas esse contexto, não, aí estava voltando no sentido geral, né? Os irmãos parando de trabalhar porque Jesus viria, não era uma questão de morrer, entendeu? Jesus viria. E aí qual que é os dois principais argumentos que o apóstolo Paulo usa, né? Podia até ter botado em vermelho ali, né? Mas eu não pedi, então, mas ninguém podia adivinhar, né, Anderson? Mas o seguinte, então, qual que é os dois principais argumentos que Paulo usa para convencer, né? Para convencer o povo de Tessalônica que Jesus não estaria voltando por aqueles dias, que eles tinham que continuar trabalhando, que de repente Jesus voltaria logo, tal, mas esse logo ainda poderia demorar mais um pouco, entendeu? Qual que são os dois principais argumentos, né? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro argumento. Segundo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Entendeu? Então, o que acontece? Jesus não vai voltar sem primeiro ser revelado o homem da iniquidade. Entendeu? E também não vai voltar sem primeiro vir a apostasia. Então, eu preguei sobre a apostasia esses dias. E o que é apostasia? Apostasia, né? Muitas pessoas pensam que a apostasia é quando as igrejas começam a fechar. E ninguém mais vem para a igreja. Não, isso aí não é apostasia. Entendeu? As igrejas estão tudo fechadas. Agora ninguém mais vai na igreja evangélica. Não, isso aí não é apostasia. A apostasia é quando as igrejas estão cheias, mas ninguém é crente. Isso aí que é apostasia. Ninguém é exagero, né? Mas as igrejas estão cheias, mas a maioria não é salvo. A maioria não é convertido. Quer dizer, o mundo se voltou para dentro da igreja. Essa daí que é a apostasia. Então eu falo uma coisa para vocês. Se vocês acham que muitas igrejas por aí estão pregando tudo errado e está falso ensino, eu quero dar uma notícia para vocês. Ainda vai piorar um pouco mais, viu? Ainda vai piorar mais ainda. Ainda vai piorar mais. Entendeu?
E ele não vai voltar, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra, se a gente for estudar outras cartas também, outros livros da Bíblia também, entendeu? Sem essa apostasia primeiro, ele não vai voltar. Então, já sei, então, tive um entendimento aqui agora. Então, para Jesus voltar logo, nós vamos orar para vir a apostasia para o povo. Não deve fazer isso. Não deve, né? Você não deve orar para fazer em apostasia, porque, primeiro, ela vai vir sem você orar mesmo. Segundo, né? As coisas ruins que tem que acontecer, vai acontecer, você não precisa orar, nós temos que orar para as coisas boas. Então, nós temos que orar. Mas no fundo, se orar para Jesus voltar, indiretamente você está orando para vir a apostasia rápido, né? Porque Jesus não vai voltar sem ela. Entendeu? Mas nós não devemos orar para coisa ruim, não. A gente tem que orar para coisa boa. Nós temos que orar para Jesus voltar. Mas ele não vai voltar sem vir essa apostasia. E eu tento que essa apostasia já está meio que, não sei, se não foi isso que está acontecendo por aí, eu acho que está próximo, viu? Porque está feia a coisa por aí, né? Está feia a coisa por aí, né? Então, e Jesus não vai voltar sem a apostasia, aonde o mundo entrou para dentro da igreja. Entendeu? O mundo lá fora e a igreja é tudo parecido, é tudo quase a mesma coisa. Entendeu? É quando os crentes, aqueles que se dizem crentes e até mesmo aqueles que às vezes são nascidos de novo também, tomaram um pouco a forma do mundo. Entendeu? Tomaram um pouco a forma do mundo. Porque um crente não pode viver na prática do pecado, mas aí está se referindo a viver na prática do pecado desoladamente, pecados graves. Entendeu? Mas um crente nascido de novo, ele pode se moldar um pouco a forma do mundo, porque a Bíblia diz que pode. Se a Bíblia exorta para não tomar, é porque tem alguns que tomam, né? A forma do mundo. Entendeu? Mas não entrar na forma. Não vos conformeis com este mundo. É não entrar na forma do mundo. Não tomar forma, não ficar parecido com o mundo. Não ficar fazendo as coisas. Você entendeu? Então o que é que acontece? Um crente de verdade, ele não pode ficar no pecado deliberado, a prostituição, roubando e tal, papapá. Isso ele não pode. Mas às vezes, uma falsa profecia, um corredor do sal, uma rosa ungida, às vezes isso ele pode, ele não está na prática do pecado assim, deliberado, mas ele está sutilmente ali, o diabo enganou ele e ele está, né, sutilmente ali vivendo uma vida meio que tomou um pouquinho a forma do mundo. Tomou um pouquinho a forma do mundo. Então, né, vai aparecer um homem da iniquidade. Vai aparecer, vai ter apostasia antes da volta de Jesus. E o homem da iniquidade, você sabe, o anticristo, segundo a Bíblia, o anticristo, irmãos, ele já existe. Ele já opera. O anticristo já veio. Não se engane. O anticristo já veio, ele já opera. Mas uma coisa, ele já opera, mas ele não veio na sua plenitude. Ele não veio assim. Vai chegar um dia que vai um homem, entendeu? Ele veio, ele está operando. O anticristo está operando aí a torre direito, para cima e para baixo, entendeu? Mas vai chegar um dia que um vai ser incorporado, entendeu? Um homem vai ser incorporado pelo anticristo, pelo inimigo, pelo iníquo, entendeu? Então, esse dia nós estamos aguardando ainda. Mas não significa que o anticristo não está por aí, não está agindo. Segundo a Bíblia, ele já veio. Ele já está por aí, ele já está agindo. O espírito do anticristo. Entendeu? Porque o anticristo, ele é um espírito. E esse espírito já está agindo, ele já veio faz tempo. Agora vai chegar um dia que ele vai tomar posse de um e aquele um vai se levantar. Ele vai usar um homem como instrumento e ali vai ser, vamos dizer, a ação final dele, vamos dizer assim. Entendeu? Mas ele já está agindo. Entendeu? Mas tem um dia que ele vai, né? Vai ter a ação final dele, vai chegar na plenitude da ação dele, e aí vai ser identificado através de uma pessoa. Né? Ele vai usar uma pessoa, vai incorporar, vai ter alguém como instrumento. Né? Então, versículo 4. Versículo 4. O 4 deve começar a partir de... Né? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, e é objeto de culto, a ponto de assentar-se ao santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ostentando-se como o próprio Deus. Né? Então, os judeus e os cristãos também, né,
estão esperando, né, Cristo vir e se assentar no trono de Davi, né? No trono de Davi. Mas só que é o seguinte, Cristo já veio. Ele já se assentou no trono de Davi. Entendeu? Porque o templo agora somos nós. Correto? Não existe mais o templo. Os próprios cristãos estão esperando Jesus vir se assentar no templo. Não é só os judeus, não. Mas só que Jesus já veio. Ele já se assentou no trono de Davi. Porque o trono de Davi somos nós. Nós somos o templo de Israel agora. Entendeu? Nós somos o templo de Deus agora. De Israel não, o templo de Deus. O templo de Israel que tinha lá. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então Jesus já se assentou. Não, Jesus já se assentou. E Jesus, ele já se assentou no trono de Davi e ele já está reinando sobre nós. Ele já está reinando sobre nós. Né? E o reino de Jesus na terra já se estabeleceu. Tem gente achando que o reino de Davi, o reino ainda vai ter um dia, né? Depois nós vamos chegar mais, vamos falar sobre o reino, entendeu? Então o reino, embora tenha os dois aspectos aí do reino, mas o reino já começou, já agiu. Por quê? O que acontece? Jesus, ele reina sobre a terra totalmente, igual ele reina no céu? Não. Mas ele reina sobre muitas pessoas aqui na terra. Ele reina sobre a minha vida. O fato de eu cometer um erro aqui, outro ali, chorar ali quando erro e tal, não significa que ele não reina sobre a minha vida. Ele reina. Ele governa sobre a minha vida. Tanto é que quando eu faço alguma coisa errada, eu vou lá e choro, gemo e falo, Senhor, tem misericórdia. Entendeu? Entendeu? Então ele reina sobre a minha vida. Então, Jesus já reina. O reino milenário já começou. Entendeu? E o reino milenário não é 1000 anos. Entendeu? 1000 anos ali aponta para um período longo. É isso que aponta, mas não significa que vai ser 1000 anos literal. Entendeu? Né? Houve um tempo que eu acreditava que o reino milenar, entendeu? Entendeu? A gente ia morrer, e se fosse fiel, você voltaria depois de estabelecer um reino milenar aqui na terra. Quem não era fiel ficava, e eu, como era fiel, eu voltaria depois para reinar com eles. Mas peraí, eu estou em espírito, eu já morri. Entendeu? A Bíblia diz que morrer é só uma vez, não pode morrer 2 vezes. Entendeu? Não muitos, mas tem poucos cristãos. Essa é uma linha mais nova. É o que eu falei, ninguém falava isso no passado. 100 anos atrás, 200 anos atrás, ninguém tinha essa teologia. É um modernismo, né? Que aqueles mais fiéis vão voltar. Mas peraí, eu só posso morrer uma vez. Eu não posso voltar, ressuscitar. Mas como é que eu vou vir? Eu vou vir em espírito, vou morar aqui na terra, junto com os irmãos, em carne e osso, vou reinar, eu em espírito e eles em carne. Não tem isso. Aí não dá. Aí é forçar a barra aí para mim acreditar nisso, não tem jeito mais. Aí ficou difícil, né? Aí ficou difícil. Então o reino milenário ele já começou, né? O reino milenário ele já começou. Então, mas vamos lá. Outro dia eu vou falar mais sobre o reino, aqui a volta, né? Então, alguns estudiosos creem que também um dos motivos, alguns teólogos creem que um dos motivos também, que aquele povo de Tessalônica que era tão fiel à palavra, que era tão bacana, que o apóstolo Paulo deu testemunho deles, que eles eram, né, fiéis, corretos e tal, que eles ficaram nessa dúvida aí, estavam meio perdidos. Porque também naquela época, tinha um homem, um imperador, chamado Caio Calígula, né, que ele levantou uma estátua, né? Ele tinha levantado uma grande estátua, né, e queria que adorassem ele. Então por isso eles já pensaram que era o anticristo. Você viu? Eles tinham falsos profetas. Eles tinham uma grande tribulação. Ô irmão, se Deus não tiver misericórdia de mim, até eu vou balançar nessa hora. Tem uma tribulação enorme, gigante. Tem um cara chamado Caio Calígula que levanta uma estátua enorme e fala que tem que ser adorado. Eu falo, já veio o anticristo, né? Entendeu? E aí tinha uma carta ainda circulando e alguns diziam ainda que essa carta era do apóstolo Paulo, dizendo que Jesus estava voltando. E tinha os falsos profetas, esse povo, Deus teve que ter misericórdia mesmo desse povo, né? Porque eles tiveram uma tribulação grande, é difícil mesmo, né? Tinha muitas evidências, né? Tinha muitas evidências ali, parece que Jesus estava voltando. Mas, embora tinha muitas evidências, ainda não era. Eram evidências, né? Ali que ou não era o suficiente, ou então eram falsas, né? Ou então eram falsas. Esse Caio Calígula ali, com certeza, era um endemoniado, né?
um imperador. Geralmente o imperador era um endemoniado, né? Então, ó, versículo 5. Anderson, qual que é a partir do versículo 5? Só passar. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Você viu que o mistério da iniquidade ele já opera. O anticristo ele já opera, ele já veio. O anticristo já veio, ele já está aí, né? Então o ministério já opera, mas a volta final, né? Triunfal dele, né? Tudo é, né? Triunfal ao contrário, né? Ao contrário, essa ainda falta, né? É igual Jesus já veio, já mora aqui, né? Mas ainda ele vai vir um dia, esse sim, triunfal mesmo, né? Glória a Deus. Mas o diabo, ele vai pensar, a triunfal dele é a morte, né? O triunfo dele é a morte. É a destruição dele e de toda a corja que está com ele. Então, veja bem, então, Paulo tinha passado apenas um mês em Tessalônica, mas já tinha ensinado sobre escatologia, já tinha ensinado sobre a astúcia do diabo, sobre essas coisas todas. E, como eu não coloquei os versículos separados ali, né, eu me perdi um pouquinho aqui, mas no final vai dar tudo certinho. Então, ó, o que detém? O que detém? Uma outra coisa que muitas vezes a gente fala, o que detém o anticristo, que ele não se manifesta ainda? O que é que detém? É a igreja. Indiretamente, pode ser. Não, é aqueles irmãos que são mais fiéis. Indiretamente pode ser. Mas o que o detém é o propósito de Deus. É a soberania de Deus. A soberania de Deus é que o detém, porque a soberania de Deus já está determinado quando ele viria, e ele não vai vir antes da hora. Prestou atenção? Ele não vai vir antes da hora, porque já está determinado, é a soberania de Deus. Não é homem nenhum, não é igreja nenhuma que consegue deter. É a soberania de Deus mesmo, é o Deus soberano que detém. Então, o que é o juízo de Deus? O que é o juízo de Deus? Irmãos, eu sei que muitas vezes para nós entender isso aí, nós precisamos entender o que é o juízo de Deus, né? Porque o juízo de Deus aqui na terra, geralmente como é que funciona assim? O juízo do homem aqui na terra você, o Lula, você roubou 9 anos e meio de cadeia para você, entendeu? É assim. Então, mas o juízo de Deus não é assim. O juízo de Deus, geralmente, aqui pelo menos por enquanto, como é que ele funciona, o juízo de Deus? Deus retira a mão de você e te entrega ao pecado. Te entrega à iniquidade, faz o que você quer então. Esse é o juízo de Deus. Porque isso aí vai arrebentar com você. Não existe castigo maior do que esse. Você entendeu? Não existe castigo maior do que esse. Deus se afastar de você e falar, vai. Você quer ir para o pecado? Vai então. Né? Entendeu? Vai então. Lá em Romanos 1, diz que, 27, 28 por ali, fala assim fala do homossexualismo ali, fala que por causa da idolatria, Deus entregou eles o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, por causa da idolatria. Falou, idolatria, vocês querem outro Deus? Então vai então. Então vai, entendeu? O juízo de Deus é isso, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é isso. Entendeu? É a pior coisa que pode acontecer. Então, o juízo de Deus, nesse mundo, normalmente, vou nem dizer sempre, mas normalmente, né? Na maioria das vezes é esse, Deus entrega. Entendeu? Entrega. Agora, quando o juízo de Deus vem e te corrige, aí, não vou dizer que não é juízo de Deus, mas ali não é. Ali ele só está te corrigindo, aí ele ainda não te entregou, aí tá bom ainda, aí tá bom ainda. Feio a coisa é quando o juiz de Deus vem e te entrega. Bom,
Você está teimando demais, você está debatendo comigo, você está resistindo, você não quer, tal, você não quer mesmo, então toma, então se vira, faz o que você quiser então. Esse é o pior juízo de Deus, a pior coisa que pode acontecer com a gente, né? Versículo 7. Versículo 7. Né? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que aquele que agora o detém. Então, você viu que o que detém é o propósito de Deus, é a soberania de Deus. Deus ele está no controle de tudo, entendeu? Nós somos responsáveis. Se nós fizermos alguma coisa errada, nós somos responsáveis pelo nosso erro. Mas isso não significa que Deus não é soberano, que Ele não está no controle. Ah, pastor, mas aí é difícil entender. O senhor está dizendo para mim que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo, mas que eu sou responsável pelo que eu faço de errado? Mas aí é muito difícil entender. Só para você é difícil, é para mim também. É para todo mundo. Mas tem coisa que é difícil mesmo. O que eu posso fazer? Posso fazer o quê? Não posso fazer nada. Entendeu? Mas é o que diz a palavra. Entendeu? Então Deus é soberano, Ele está no controle, nada foge ao controle dEle, mas isso não significa que nós não somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, meu Deus, tem que andar rápido, né? Então, versículo 7. Aleluias, glória a Deus. A salvação, irmãos. A salvação. Para você entender bem isso, deixa eu explicar aqui uma coisa para você. A salvação, nós em hipótese alguma, nós podemos pensar que nós vamos ser salvos. Não, nós já somos salvos. Entendeu? Mas isso não aconteceu ainda na sua plenitude. Entendeu? Mas isso não aconteceu na sua plenitude. Mas já é real. A salvação já é real, eu já sou salvo. Mas isso não se completou ainda. Mas já é real, eu já sou salvo. Então o anticristo, ele é a mesma coisa. Entendeu? Ele já opera, ele já é real, porém a obra dele não completou ainda, não se manifestou ainda na sua plenitude, mas ele já é real, ele já opera. E o reino milenar é a mesma coisa, né? O reino já existe, já começou, né? Mas não na sua plenitude. Então, outro dia nós vamos falar mais sobre isso. Então, versículo 9 e 10, né? Será revelado através dos falsos milagres. Entendeu? As duas principais coisas que Paulo, né, os dois principais argumentos que Paulo usou para dizer que ainda não era Jesus que estava voltando ali, foi a apostasia e o homem da iniquidade. Agora, no versículo 10, deixa eu ver aqui qual que é mesmo, 9 e 10. O versículo 9 e 10, ele dá mais alguns argumentos ali, mais alguma coisa ali. Olha, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Vai enganar os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Prestou atenção? Ele vai enganar quem quer ser enganado, quem gosta de ser enganado. Mas eu gosto, né? Gosto de ser enganado. Entendeu? Porque olha o texto aí, olha o versículo 10. É com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? É aquele texto de Mateus 24. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos é impossível. Aqueles que acolheram o amor da verdade para ser salvo, esse não vai poder ser enganado. O pessoal de Tessalônica estava meio que quase que sendo enganado, mas Deus não deixou. Entendeu? Então, mas olha aí, o aparecimento, o iníquo, quando da volta do anticristo, o que vai anteceder a volta do anticristo? O que vai anteceder a volta de Jesus é o anticristo. E o que vai anteceder o anticristo? Grandes milagres. Mas tem cristão, está cheio de cristão achando que onde tem milagre é porque tem mais Deus, tem poder de Deus, mas vai ser justamente ao contrário. É onde tiver muito milagre, você vai ter que ficar de olho, tem que ficar atento. Entendeu? Agora, e aí então a gente não pode orar por milagre? A gente não deve crer em milagre? Lógico que você deve crer em milagre. Entendeu? Você está com um bebezinho no colo, foi um milagre ele ter nascido.
Bota milagre nisso, irmão. Bota milagre. Está com saúde, está bem? Bota milagre nisso. Você entendeu? Né? Você está vivo? Está conseguindo respirar? Bota milagre nisso, irmão. Um milagre, nós temos um milagre todo dia, de manhã, de nada. Eu estou aqui, sabe, de pé aqui já é um milagre, irmãos. Sabe, o seu casamento está até hoje aí sustentado, Deus sustentou teu casamento, irmão. É um milagre. Você entendeu? Você entendeu? Você conseguiu casar com uma pessoa bacana, irmão. É um milagre, é muito milagre, entendeu? Eu estou falando esses milagres espalhafatosos. Esses milagres espalhafatosos. E o anjo descendo, essas coisas, entendeu? Essas coisas podem acontecer? Pode, mas não temos que buscar isso. Pelo contrário, isso não é sinal do Cristo. Isso é sinal do anticristo. Entendeu? Isso é sinal do anticristo. Entendeu? Esses dias aqui, ó, estávamos aqui no culto, aqui acabou o culto, o pessoal de Roseira me chamou. Ah, pastor, vai lá, fulano está chamando lá fora. Cheguei lá no carro, a menininha, a Cici, aquela menininha, uns 9 anos aí, filha da Lourdes, estava chorando lá, mas estava chorando mesmo, entendeu? Não ficou na salinha, as irmãs falaram que não ficou na salinha, entendeu? E estava chorando lá. Falei, não, vamos fazer uma oração, entendeu? Fiz uma oração para ela, terminei de orar. E assim, tive fé para falar, né? Porque Deus não é obrigado a curar onde a gente quer e da maneira que a gente quer. Falei, olha, não vai precisar levar no médico, não. É que estava pensando em levar no médico. Irmão, não é que eu seja contra levar no médico. Na maioria das vezes a gente tem que orar e ir para o médico. Mas ali eu falei, não vai precisar, não. E aí já perguntei para ela, e aí, Cici, passou a dor? Passou. Passou, foi embora, irmão. Não precisa sentir mais dor, não. Entendeu? E estava o culto inteiro, nem na salinha não ficou lá no carro o tempo inteiro. Entendeu? Então, isso é milagre, mas acontece o seguinte, se nós somos crentes, o milagre ele acontece o tempo inteiro, mas acontece que as pessoas incrédulas, elas não conseguem ver milagre nessas coisinhas, tem que ser alguma coisa muito grande, entendeu? Um anjo tem que ver um anjo, o cara tem que ter uma revelação que tinha um demônio debaixo da mesa do som, você entendeu? Essas coisas, rapaz, essas coisas, quando começar a vir muito essas coisas, pode ter certeza, o anticristo ali tá operando grandemente. Porque olha, ninguém foi salvo através do milagre, a salvação é pela fé, a salvação é pela palavra, procura na Bíblia, entendeu? Um lugar que alguém viu um milagre e foi salvo por causa do milagre, entendeu? O milagre não salva ninguém, e milagre também não faz ninguém ter fé, e milagre também não deixa ninguém, uma pessoa não para de pecar por causa que viu um milagre, não, pelo contrário. Entendeu? A pessoa para de pecar, a vida dela transforma. Milagre não transforma ninguém. O milagre, quem transforma a pessoa é a palavra. É a palavra. Entendeu? Então, olha aí, os milagres vai ser um sinal que antecede a volta do anticristo. Entendeu? Então, ó, ou você crê no Messias de Deus, ou você será entregue ao Messias do diabo. Ou você crê no Messias de Deus, ou você será entregue ao Messias do diabo. Eu não sei se eu deixei alguma coisa para trás aqui. Falta 10 para... Acho que nós começamos rápido a palavra hoje, né? Então, ou você crê no Messias de Deus, ou você crê no Messias do diabo. Agora, eu quero fazer uma pergunta, eu estou quase encerrando já, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E olha, vocês são crente firme. Eu dou testemunho de vocês aqui, que a sua grande maioria aqui né? Principalmente os que estão hoje aqui, são firmes, entendeu? E olha, se vocês que são crente firme têm dificuldade para responder essa pergunta para mim, então quanto mais esses que não são, né? E eu quero fazer uma pergunta para você, você vai ter dificuldade de responder. Você vai ter dificuldade. Queria que você me citasse o nome de um falso apóstolo, de um falso pastor, de um falso pregador. Citar o nome dele assim, sem medo de errar assim, citar o nome dele, aqui, que atua hoje no Brasil. Irmão,
Você que é crente de verdade, é firme, a primeira coisa que você pensa, mas não é pecado eu falar isso? Mas eu posso julgar, mas não é pecado julgar, entendeu? Essa que é a situação do ser humano. Os falsos apóstolos estão aí deitando e rolando, entendeu? E os crentes verdadeiros, se não for ensinado, eles estão, né? Ah, mas quem que é falso apóstolo? Quem que é falso apóstolo aqui no Brasil hoje? Você pode citar o nome de um? Ah, pastor, isso aí não cabe a mim. Mas como não cabe a você? A quem que cabe se não cabe a você? Se não cabe a você zelar pela sua alma e pensar onde eu estou é de verdade, aquele lá é de mentira, aquele outro é de mentira, eu tenho que tomar cuidado com esse, tenho que tomar cuidado com aquele. A quem cabe se não cabe a você? Se o mundo está perdido, se o inimigo está fazendo a cama, e você acha que não cabe a você julgar, não cabe a você? Ué, como assim? Se a Bíblia diz que existem falsos apóstolos, nós estamos vendo eles por aí, a gente deveria dizer, é fulano, é ciclano, é beltrano, toma cuidado com ele que ele é perigoso. Não? Aí passa na televisão, mostrando as boas obras. Irmãos, muitas vezes eu preguei para a pessoa e falei, ó, esse aqui é falso. Esse aqui é falso. E convenci a pessoa, através da Bíblia. Convenci a pessoa na Bíblia. Esse aqui é falso. E a pessoa ficou convencida, falou, pastor, é falso mesmo. Entendeu? Aí assiste na televisão lá um monte de obra lá, porque tem lá no Ceará, dando água, dando não sei mais o que para não sei mais quem, um monte de obra bonita. A pessoa esquece da palavra que eu preguei e começa a achar, acho que não é falso também não. Acho que é melhor a gente não falar mal desse cara não, porque, entendeu? Entendeu? A pessoa deixa a Bíblia para confiar nas obras. Irmãos, o que vale é o que está a palavra. O que mostra que um homem é de Deus não é as suas obras. Não é as obras lá, e nem os milagres, muito menos. O que mostra que um homem é de Deus de verdade é a palavra que ele prega e o estilo de vida que ele vive. Essas duas coisas. Primeiro lugar, a palavra que ele prega. E segundo lugar, o estilo de vida dele. Essas duas coisas não é milagre. E as obras não é obras sociais. Obra sim. A obra no sentido do bom testemunho que ele vive. Ele e a sua família, isso sim. Mas em primeiro lugar é a palavra de Deus. É a palavra que ele prega. Em segundo lugar, é o testemunho de vida dele e da sua família. Isso aí prova que é um homem de Deus. Obras sociais não prova que ninguém é homem de Deus, não. Entendeu? Tá a obra social, mas ajudou 10 mil crianças na África, pode ter ajudado 300. Se ele não prega o que está na Bíblia, é falso profeta, é cachorro, é ladrão, é cão. Você não prega o que está na Bíblia. Pode ajudar a África inteira. Se prega diferente do que está na Bíblia aqui, está errado. É falso profeta. E eles vão vir aos montão, já tem de monte, aí vai aumentar muito mais. Antes da volta de Cristo, vai vir aos montão. E vai você achando que não pode julgar. E vai você achando que é tudo bonzinho, porque faz boa obra. Vai nessa. Aí vai achando que não cabe a você. Que cabe a quem se não cabe a você? A quem cabe cuidar da sua vida se não cabe a você? A quem cabe zelar da sua alma se não cabe a você? Cabe a mim também ensinar e tal, mas cabe a você. Entendeu? Ó. O que prova que alguém é de Deus é a sua doutrina e o seu testemunho de vida. Obras sociais e milagres não provam nada. Nada. Entendeu? Pelo contrário, milagres, eles podem ser um indício de que você é um grande homem de Deus, que Deus está agindo. Pode ser um indicador. Milagres pode ser sim um indicador. Mas quando é milagre demais, você conhece aquela ditado popular que até o santo desconfia? Conhece? É essa aí mesmo. Quando é milagre demais, irmão, fica de olho. Porque sabe por quê? Porque
Jesus não está mais em carne e osso. Por que está acontecendo tanto milagre? Né? Esse cara aí se parece com alguém que está disposto a morrer na cruz, a morrer de cabeça para baixo, para não se parecer com Cristo. Por que está fazendo tanto milagre? Entendeu? Esse cara não se parece com alguém que está disposto a ser queimado, jogado óleo quente, ser queimado numa praça pública e não negar Jesus. Por que está acontecendo tanto milagre na vida dele? Prestou atenção? Milagre pode ser um indicador de que a pessoa é um homem de Deus, mas quando é muito milagre, é quase que uma garantia de que uma garantia de que é falso. Né? E principalmente quando o milagre é pessoas que não têm. Mas é pela graça. E quando vem aquele negócio, mas é pela graça. Deus faz quando Ele quer. Aí, irmão, aí danou-se tudo. Aí é falso profeta mesmo. Porque Deus, a graça existe e eu creio na graça. E se não fosse a graça, eu nem de pé estaria. Entendeu? Mas só que esse negócio de graça não é assim não. Entendeu? Deus usa torto e direito, está em pecado, não se arrepende, está profetizando errado, está coisando tudo errado, e Deus está pela graça. É pela graça, não. A graça não é uma autorização para a gente fazer as coisas erradas e nem para viver no pecado. A graça é para nos motivar a nos arrepender 200, 340 vezes. Você pecou, meu filho? Pela graça, você sabe que eu sou um Deus de graça, ajoelha aí, arrepende de novo, meu filho, arrepende, mas arrepende de verdade, entendeu? A graça é para você botar o joelho no chão, saber que tem um Deus que pode te perdoar e que você pode melhorar. A graça é para isso, a graça não é autorização para viver no pecado não, entendeu? A graça não é autorização para viver no pecado não, você entendeu? Eu quando, agora já não convivo mais com esse tipo de pessoas, mas quando eu ainda convivia com cristãos que gostam muito de profetizar, torto e direito, né? Eu partia do princípio que, né? Quando um homem de Deus que dava um bom testemunho, testemunho de vida, né? Tem um estilo de vida santo e tal, fazia alguma profecia para mim, eu ainda guardava e falava, vou esperar, né? Não vou acreditar, mas também não vou desacreditar. Vou guardar no meu coração, né? Mas quando alguém que dava muito mau testemunho, vinha com um negócio de profecia, eu já descartava, já deletava. Não tinha assim, aquela tecla deleta ainda, mas eu já deletava. Deus pode usar alguém? Pode. Deus é soberano, não duvida de nada. Usou até uma pedra, mas mas pode usar até uma pedra. Mas usou até uma mula. Mas quantas vezes usou uma mula em toda a história? Apenas uma vez. E não há indícios nenhum na Bíblia que ele vai usar uma segunda vez. Só uma vez. Só para mostrar ali só. Porque a intenção de Deus não é usar mula. E a intenção de Deus não é usar gente em pecado. A intenção de Deus é usar gente santa. Essa é a intenção de Deus. Mas em algumas ocasiões ele faz, porque ele é soberano, faz como ele quer. Ele tem algum propósito que muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas essa não é a regra. A regra, Deus quer usar gente santa. Amém? Amém? Então essa é a palavra. Vamos ficar de pé. Né? Glória a Deus. Pedir para os nossos músicos abençoados virem aqui. E quando eu falo músico abençoado, é porque são abençoados mesmo, irmão. Sou tão grato pela vida desses irmãos, né? Deus, né? Eu sempre orava para Deus, falei, Deus, tem misericórdia de mim. Porque esse negócio de louvor eu não entendo nada. O senhor precisa mandar pessoas capacitadas, que têm um coração, né, parecido com o meu, que deseja as mesmas coisas, né? E Deus tem suprido sempre. Louvado seja Deus, né? Cantar um cântico aqui para encerrar. E glória a Deus. E a gente fazer uma oração depois.